Issei é um solitário que finalmente conquista uma garota muito atraente, apenas para ser esfaqueado por ela no primeiro encontro. No entanto, ele é reencarnado por uma rainha demônio voluptuosa que o transforma em sua arma pessoal, feita para derrotar inimigos de dia e suas coxas à noite. Estou disposto a fazer qualquer coisa por você, desde que isso te faça feliz. Tudo começa com Issei e seus amigos sonhando acordados em serem esmagados por megapeitos, assim como Yu. Quando um grupo de garotas passa por eles, Issei reclama que esperava conseguir uma namorada gostosa até o segundo ano, mas ele ainda é o CEO de Dry DMM. De repente, ele avista Rias Gremory, presidente do clube de pesquisa oculta, e é instantaneamente atraído por ela, apesar de saber que uma garota premium como ela nunca notaria alguém como ele. Mais tarde naquele dia, enquanto Issei lamenta por não ter uma namorada, uma garota se aproxima dele. Ela se apresenta como Yuma, e revela timidamente que tem uma queda por ele. No entanto, como ele nunca a viu antes, sua boca se abre mais do que a sua mãe. Emotional, damn it! No dia seguinte, Issei apresenta orgulhosamente Yuma como sua namorada para Motohama e Matsuda, que o chamam de traidor por trair a Irmandade. Após a aula, Yuma timidamente convida Issei para um encontro, ao qual ele concorda feliz, pensando que finalmente iria transar. Então, na manhã seguinte, ele aparece mais cedo do que o habitual para o encontro. Enquanto espera por sua namorada, uma garota misteriosa lhe entrega um talismã, afirmando que ele realizará seu desejo mais profundo. Antes que Issei possa entender, Yuma chega e o talismã sai de sua mente. A partir daí, eles vão passear pelas lojas e depois param para um lanche rápido, onde Issei se pega pensando que é realmente sortudo por ter uma namorada fofa como Yuma. Enquanto caminham para casa, Issei segura a mão de Yuma, que sorri timidamente em resposta. De repente, ela diz a ele que quer que ele faça algo especial para ela para celebrar o primeiro encontro deles. Pensando que finalmente vai perder sua virgindade, Issei diz que dará a ela tudo o que ela quiser, mas ela de repente pede que ele morra. De repente, Yuma se transforma em um anjo sedutor, o que enche Issei mais de excitação do que de medo. Invocando uma arma sagrada, Yuma diz a Issei que o tempo dele acabou e o apunhala com ela. Enquanto o sangue começa a escorrer dele, Yuma casualmente diz que ele deve culpar Deus por ter plantado um artefato sagrado em seu corpo. Com o trabalho concluído, Yuma voa embora, deixando Issei no parque para morrer sozinho. Agora sozinho, Issei olha para sua mão vermelha carmesim, que o faz lembrar de Rias, desejando poder apertar os seios dela antes de encontrar seu fim. De repente, o talismã em seu bolso se acende e um pentagrama brilhante se materializa diante dele. Para choque de Issei, Rias aparece e diz a ele que está ali para salvá-lo, mas que a partir de agora, ele viverá para servi-la e somente a ela. Na manhã seguinte, Issei acorda em seu quarto. Confuso, ele se dirige à academia. Mas quando ele encontra seus amigos, eles não se lembram de ninguém chamado Yuma. Estranhando isso, Issei decide relaxar no antro do Matsuda. No entanto, ele se assusta quando sua visão se torna extremamente nítida e vívida. Issei decide ir para casa, mas no caminho, ele descobre que pode ouvir pessoas a quilômetros de distância. Para buscar respostas, ele vai ao parque, agora certo de que o que aconteceu com Yuma não foi um mero sonho. De repente, um homem em um sobretudo aparece do nada, o que assusta Issei tanto que ele tenta escapar apenas para ser apunhalado por uma lança mágica. Caindo de joelhos, Issei percebe que essa dor é pior do que levar um golpe nas partes íntimas. Ao tocar na lança, Issei grita ainda mais de dor e o homem revela que sua arma é feita de luz, que é veneno para o tipo dele. Quando ele está prestes a lançar outra lança em Issei, Rias aparece de um pentagrama. Enquanto Issei perde a consciência, o homem tenta atacar Rias, que recebe proteção de 2 de seus servos. Nesse momento, ele percebe que está cara a cara com Rias da Casa Gremory. Ele imediatamente se ajoelha diante dela, revelando ser um anjo caído chamado Donasik. Rias, educadamente mas com firmeza, diz a ele que se tocar em Issei, nunca mais verá a luz do sol. Donasik reconhece a força de Rias, mas a avisa que deve manter seus animais de estimação sob controle. No dia seguinte, Issei acorda e fica surpreso ao encontrar Rias sem sua proteção de enredo. Justo quando ele pensa que isso é um sonho molhado, Rias confirma que seu encontro com Yuma e os eventos que aconteceram desde então são todos muito reais. Mas mais importante, ela é uma demônio que agora possui seu corpo. Antes que ele possa registrar qualquer coisa, Issei ouve sua mãe subindo, então ele tenta esconder Rias. No entanto, quando a porta se abre, a Sra. Hildo encontra seu filho com uma gata deslumbrante. A porta se fecha rapidamente, e Issei ouve sua mãe dizer ao pai como ele tem uma garota com enormes tanques de cálcio na cama. Naquele momento, ele reza para que um asteroide atinja sua casa para não ter que enfrentar a humilhação dos pais. De repente, seus pensamentos se desviam para uma questão mais urgente, enquanto ele se pergunta se seu pequeno Issei explorou a caverna de Reis. E enquanto isso, Reis coloca seus protetores de pêssego e diz a ele que seu corpo é bastante forte, já que conseguiu se recuperar rapidamente apesar de ter sido ferido fatalmente. Confuso, Issei pergunta a Reis como ele conseguiu sobreviver a um ataque tão poderoso, fazendo com que ela revelasse que compartilhou sua energia mágica com ele, um processo que só funciona se ela o abraçar completamente nua. Justo quando Issei está prestes a comemorar essa grande vitória, ele se lembra de como Reis lhe disse que era um demônio.
Ele pergunta se isso é algum novo signo do zodíaco, o que a faz rir. Ela diz a Issei que por enquanto tudo o que ele precisa saber é que ela é sua mestre. Na academia, todos olham para Issei com inveja enquanto ele caminha com Reyes e seus atributos. Assim que ela vai para a aula, Issei leva um soco de Matsuda, que pergunta a qual deus ele rezou para ajudá-lo a respirar o mesmo ar que Reyes freaking Gremory. Apesar de levar um soco, Issei orgulhosamente diz aos amigos que teve mais ação com Reyes em uma noite do que Aaron teve durante o estrondo. Enquanto isso, uma garota chamada Sona diz a Reyes que nunca imaginou que alguém como ela incluiria alguém tão patético quanto Issei em sua casa. A própria Reyes não sabe por que aceitou Issei, então responde a Sona que parece que agora ela tem um irmão mais novo. Sona se pergunta o que está acontecendo aqui, mas decide ficar quieta. Após as aulas, Issei espera impacientemente que Reyes o convoque quando é cumprimentado pelo Sr. Golden Nuts. Kiba se aproxima dele e diz que Reyes quer falar com ele. Enquanto isso, as fãs de Kiba ficam enojadas ao ver alguém tão bonito como ele falando com um fracassado como Issei, o que, é claro, irrita Issei. Segundos depois, eles chegam ao clube de pesquisa oculta, onde Issei encontra Koneko. Ao vê-la de perto, ele começa a sonhar acordado com os atributos dela, que atraem todos os lolicons quando é saudado pelo maior par de duplos Ds. A garota se apresenta como Akino, a vice-presidente do clube, e Issei timidamente assegura que geralmente é muito menos desajeitado. Na verdade, somente cria fantasias com Akino e Reyes, tendo guerras de travesseiros vestindo absolutamente nada além de sua pele. Assim que Reyes chega, todos se sentam para uma conversa séria. Ela dá as boas-vindas a Issei como o mais novo membro do clube de pesquisa oculta. No entanto, ela rapidamente acrescenta que o clube é exclusivo apenas para os demônios que pertencem a ela. Surpreso, Issei pergunta se todos nesta sala são demônios e Reyes afirma, dizendo que o homem que ele encontrou era um anjo caído que foi expulso do céu por ser travesso. Desde então, os anjos caídos continuam a atacar tanto humanos quanto demônios. No entanto, os demônios têm a pior parte, já que também são alvos dos anjos. Depois de receber tanta informação de uma vez, o cérebro de Issei praticamente desliga. Para ajudá-lo a processar tudo, Reyes mostra-lhe uma foto de Uma e confirma calmamente que sua namoradinha era real. Quando Issei pergunta o que ela sabe sobre Uma, Reyes explica que ela é um anjo caído do mesmo grupo que Donassi. Ainda confuso, Issei menciona que seus amigos não se lembram dela de jeito nenhum. Em resposta, Reyes revela que Uma usou seus poderes para apagar as memórias de Matsuda e Motohan, assim como fez mais cedo naquela manhã com seus pais. Reyes então diz a Issei que a missão de Uma era eliminá-lo porque suspeitavam que ele tinha um item perigoso escondido dentro dele. Naquele momento, Issei se lembra de ter sido apunhalado pela lança de luz de Uma, pois ela acreditava que ele possuía um equipamento sagrado. Akino se junta, explicando que ao longo da história, os equipamentos sagrados foram passados para humanos poderosos. Essas armas são tão fortes que representam uma ameaça tanto para demônios quanto para anjos caídos. Para testá-lo, Reyes instrui Issei a levantar a mão e imaginar o ser mais forte que puder. Infelizmente, sua mente se distrai novamente e ele acaba falhando no teste. Quando ele desiste, Reyes o tranquiliza dizendo que não há necessidade de se apressar. Ainda se sentindo inútil, Issei insiste que deve haver um engano. Em sua mente, alguém como ele, que passa a maior parte do tempo assistindo recapitulações do segundo ano, não poderia ser importante. Mas Reyes diz a ele que não há engano, apontando que os anjos caídos claramente o viam como uma ameaça suficiente para tentar eliminá-lo, não uma, mas 2 vezes. Issei então pergunta como ele ainda está vivo se eles realmente tiveram sucesso. Reyes levanta o estranho talismã que ele havia recebido anteriormente em seu encontro com Uma e revela que, em seus momentos finais, ele inconscientemente chamou por ela, e ela respondeu reencarnando-o na casa Gremory. Quando suas asas emergem, Issei finalmente aceita a verdade de que agora é um demônio. Reyes continua explicando que demônios ganham poder formando contratos com humanos. No entanto, na era moderna, as pessoas não estão mais realizando rituais de invocação com sacrifícios de sangue. Para acompanhar os tempos, os demônios agora usam círculos mágicos para se conectar com humanos que estão desesperados o suficiente para pedir sua ajuda. Ela dá a Issei uma pilha desses círculos mágicos e o envia para entregá-los, principalmente para pessoas que parecem emocionalmente esgotadas e sem esperança. Depois de ser informado sobre tudo, Issei é enviado para lidar com um cliente originalmente designado para Koneko. Quando ele chega à casa do cliente, o homem abre a porta, olha para Issei e imediatamente parece desapontado. Mesmo que o cara seja rude e pareça não tomar banho há semanas, Issei permanece educado e pergunta se ele precisa de ajuda. O homem responde que estava esperando alguém atraente e afirma que Issei não é nem o A de atraente. À medida que a noite avança, Issei acaba se conectando com o cliente miserável, já que ambos são dolorosamente feios e nenhum deles jamais esteve perto de uma garota sem ser ignorado ou zombado. Após o trabalho mal sucedido, Issei vai para casa, mas no caminho ele sente algo estranho. Ele se vira e vê outro anjo caído. Ela se apresenta como Kaliwana e imediatamente começa a lançar lanças de luz nele.
Recusando ser resgatado por alguém novamente, Issei fecha os olhos, se concentra e consegue ativar seu equipamento sagrado. No momento em que ele aparece, Kaluana entra em pânico e desaparece sem lutar. Issei então relata o incidente a Reyes. No entanto, em vez de elogiá-lo, ela o repreende por ser imprudente e agir sozinho. Issei aceita silenciosamente a crítica e volta para casa. No dia seguinte, ainda pensando em tudo o que Reyes disse, Issei anda pela cidade atordoado. De repente, ele esbarra em uma garota e antes que possa dizer qualquer coisa, acidentalmente dá uma olhada no peito dela, o que é suficiente para fazê-lo desmaiar. Depois de memorizar cada curva da figura de Asia, Issei finalmente sai de seu devaneio e decide realmente ajudá-la. No momento em que seus olhos se encontram, fica claro tanto para seu cérebro quanto para seu corpo que ela é exatamente o tipo dele. Asia se revela um pouco ingênua e pede direções a ele, explicando que está perdida. Enquanto caminham juntos, ela casualmente compartilha que foi recentemente designada para a igreja local e está feliz por conhecer um jovem gentil. Durante a conversa, ela vê um menino ferido na beira da estrada e corre para ajudá-lo. Issei observa incrédulo enquanto ela usa magia de cura para tratar a criança, mas então, sem aviso, ele sente uma dor aguda atravessar sua mão. Asia imediatamente pede desculpas, explicando que foi abençoada por Deus e que às vezes, seu poder de cura afeta as pessoas ao seu redor. Alguns minutos depois, quando chegam à igreja, ela convida Issei a entrar para que possa agradecê-lo adequadamente. No momento em que ele olha para o edifício, seu corpo inteiro reage tremendo de dor da cabeça aos pés. Em pânico, ele se desculpa educadamente, prometendo que tentará visitar algum dia. Asia parece um pouco decepcionada, mas ainda sorri e diz para ele passar por lá sempre que puder. Ao se separarem, Issei não pode deixar de pensar que Asia é doce demais para o próprio bem. Mas quando ele se encontra com Reyes mais tarde, ela o avisa para não se aproximar de igrejas novamente, porque para demônios esses lugares são proibidos. Para deixar seu ponto ainda mais claro, Reyes explica que se ele continuar andando com pessoas da igreja, será exorcizado, e exorcismo para um demônio significa apagamento total. Aterrorizado, Issei imediatamente promete ficar longe de qualquer prédio com uma cruz, o que é fácil para um vagabundo como ele. Mais tarde naquela noite, Issei fica deprimido na sala do clube até que Akino chega e, em seu tom provocador habitual, oferece um trabalho com os pés. Assim que as coisas começam a ficar estranhas, Reyes entra e Akino rapidamente muda de assunto. Em vez disso, ela informa a Reyes que o arquiduque solicitou que eles lidassem com um demônio desgarrado. No caminho para a missão, o grupo aproveita para explicar a Issei o que realmente é um demônio desgarrado. Eles revelam que às vezes um demônio trai ou assassina seus mestres para viver como quiser. Akino continua dizendo que o que eles estão prestes a enfrentar é conhecido por atrair pessoas para um prédio abandonado antes de devorá-las. Reyes diz a Issei para observar de perto e aprender como demônios experientes lidam com a batalha. A missão toma um rumo estranho quando um par de seios enormes aparece de repente das sombras, deixando Issei distraído demais para pensar direito. Reyes identifica o inimigo como um tipo de demônio visor que escapou de seu mestre e foi corrompido por seus próprios desejos. A situação se intensifica rapidamente quando o demônio rebelde ativa armadilhas reais. Issei, atordoado pelo peito armado, não pode deixar de pensar que um corpo assim foi completamente desperdiçado na pessoa errada. Kiba se move primeiro, cortando o braço do demônio em um instante. Reyes explica que Kiba é seu cavaleiro e se especializa em velocidade. Logo depois, Koneko entra em ação e demonstra sua força insana, levando Reyes a afirmar que Koneko ocupa o papel de torre, conhecida por poder e defesa. Quando o demônio desonesto tenta atacar Reyes, Issei instintivamente salta e a protege sem pensar. Akino então derrota o oponente usando seus poderes de relâmpago, mostrando seu papel como a rainha. Finalmente, Reyes, agindo como o rei, oblitera completamente o demônio desgarrado e termina a batalha. Depois que tudo se acalma, Issei pergunta qual é o seu próprio papel. Ele é rapidamente informado de que é um peão, a peça de menor classificação na equipe. O título por si só derruba seu ânimo, e ele passa o dia seguinte amuado como um perdedor rejeitado. Eventualmente, ele é designado para um trabalho solo. Ao chegar à casa do cliente, ele sente uma sensação avassaladora de pavor, mas ele se lembra que Reyes o avisou que, se ele não completar o contrato, ela ficará desapontada. Não querendo decepcioná-la, ele se obriga a entrar, apenas para encontrar o chão manchado de sangue. De repente, ele é confrontado por um homem chamado Fried Zelsen, um padre renegado e membro de uma organização de exorcistas. No momento em que vê Issei, Fried surta e começa a reclamar sobre o quanto ele despreza demônios. Do nada, Asia aparece de uma sala próxima e fica chocada ao ver Issei. Congelado de vergonha, Issei revela que é um demônio, embora mentir para ela nunca tenha sido sua intenção. Asia começa a chorar, e antes que ele possa reagir, Fried zomba dela por pensar que Issei é uma boa pessoa, porque para ele, a ideia de um bom demônio é inexistente. Asia o ignora e fica firmemente na frente de Issei, insistindo que ele não tem más intenções. As palavras dela, no entanto, apenas alimentam a irritação de Fried, e em um surto de fúria, ele se prepara para atacá-la. Issei, incapaz de vê-la sofrer, invoca seu equipamento sagrado e tenta lutar, mas é inútil, pois ele está completamente em desvantagem.
Fried bloqueia e contra-ataca facilmente tudo o que Issei lança contra ele. Justo quando a situação chega ao seu ponto de ruptura, um círculo mágico brilhante aparece. He, Easy e sua equipe atravessam, chegando bem a tempo. Antes que qualquer outro combate possa ocorrer, Akino afirma calmamente que este não é o momento certo para lutar, pois o risco é muito alto, e enfrentar Fried agora seria imprudente. He, Easy concorda e ordena que a equipe recue. Enquanto se preparam para partir, Issei implora para que ela leve Asia com eles, não querendo deixá-la para trás, mas He, Easy recusa, pois apenas membros de sua casa podem viajar através de seu círculo, e Asia não é uma deles. Sem outra opção, Issei é forçado a partir. Enquanto o círculo se fecha e eles retornam para casa, ele chora silenciosamente, incerto se verá seu amigo novamente. Após receber um abraço apertado de He-Ezi, Issei encontra um motivo para viver novamente. Assim que ela termina de compartilhar sua energia mágica com ele, Akino entra para colocar bandagens em seus ferimentos. Curioso, Issei pergunta ao grupo desde quando os padres pararam de mexer com humanos pequenos e começaram a perseguir demônios aleatórios. Então Kiba explica que Fried é um padre desonesto, um membro desgraçado da igreja que agora trabalha sob os anjos caídos. Essa revelação leva Issei a supor que Asia também deve estar servindo sob a mesma facção. Mesmo que tecnicamente ela caia na categoria de inimiga, Issei se vê completamente incapaz de afastar sua atração por ela. Tentando se distrair, ele vai ao parque para uma sessão de exercícios, mas sua tentativa de atividade física acaba expondo que sua força é tão patética quanto seu penteado estúpido. Enquanto lutava com sua rotina de exercícios, ele de repente avista Asia parada por perto. Mais tarde, em um restaurante, ela explica que estava apenas em uma pausa e decidiu relaxar por um tempo. Ver ela novamente melhora o humor de Issei e ele sugere que passem o dia juntos, levando sua sugestão a sério. Os dois visitam um fliperama onde Asia inesperadamente mostra que é uma freira legal. Esperando causar uma boa impressão, Issei ganha um brinquedo para ela, o que traz uma alegria visível para ela. Enquanto ela abraça o bichinho de pelúcia com força, começa a pensar que talvez essa seja a última vez que poderá desfrutar de um momento assim com ele. Ao saírem, Issei sente uma dor aguda no braço. Sem hesitar, Asia usa sua magia para curá-lo novamente. No entanto, ao vê-la de joelhos, Issei sente todo o sangue correr para o seu Wiwi. Então ele se levanta e começa a se exercitar antes que as coisas saiam do controle. Uma vez que ele está completamente curado, ele elogia Asia, o que a leva a se abrir sobre seu passado. Ela revela que seus pais a abandonaram logo após o nascimento e que foi acolhida por uma igreja europeia. Durante sua infância, ela viu um cachorro ferido e rezou sinceramente pela sua recuperação. Milagrosamente, sua oração foi atendida e o animal foi curado. A notícia de sua habilidade se espalhou e ela foi eventualmente transferida para uma igreja maior, onde foi encarregada de curar os fiéis que vinham de todo o mundo. No entanto, seu destino tomou um rumo sombrio no dia em que usou seu poder para curar um demônio ferido. A igreja imediatamente a expulsou, rotulando-a de herege. Sem ter para onde ir, ela foi acolhida pelos anjos caídos, que lhe ofereceram um novo lugar para pertencer. Apesar dessa traição, Asia não guarda rancor de Deus. Em vez disso, ela diz a Issei que, como é uma perdedora sem amigos, tudo o que quer é ser incluída em um grupo de conversa. Enquanto compartilha sua história, Issei a tranquiliza dizendo que, apesar das diferenças, ela pode contar com sua amizade. Nesse momento, Yuma aparece, interrompendo a paz deles ao afirmar que é muito cedo para trocarem pulseiras de amizade. Asia mantém sua posição e diz a Yuma que não voltará para a igreja, recusando-se a participar de ações que prejudicam os outros. Issei também avança e tenta dispensar Yuma, mas ela invoca sua lança de luz, deixando claras suas intenções. Issei chama seu equipamento sagrado, fazendo Yuma sorrir. Ela explica que o equipamento dele, conhecido como Dragon Hands, pode dobrar seu poder, mas apenas por um curto período. Ela então exige que ele entregue a Asia. Mas Issei recusa, alegando que não pode abandonar alguém que considera um amigo. Antes que ele possa ativar seu equipamento, Yuma lança uma lança de luz que atinge diretamente seu peito, deixando um ferimento aberto. Asia rapidamente se move para curá-lo, e assim que a magia se estabelece, Issei percebe que não sente mais dor. Yuma observa isso e, mais uma vez, exige que Asia volte com ela, revelando que Asia possui um raro equipamento sagrado chamado Toy Light Healing. Ao contrário do de Issei, o dela tem valor real. Asia, no entanto, vê através de suas palavras e acusa Yuma de se importar apenas com seu poder. Yuma, indiferente, admite que não passou por tanto trabalho por ela para que pudessem falar sobre o quão fofo era o Prime Justin Bieber. Vendo quão cruel Yuma é, Issei acaba implorando pela segurança de Asia. Mas Yuma contra-ataca oferecendo um acordo. Se Asia for de boa vontade, ele será poupado. Para provar que não está blefando, ela lança outra lança, errando deliberadamente para enfatizar seu controle. Sentindo-se encurralada e desesperada para proteger Issei, Asia concorda em ir com Yuma. Ela é prometida que após o ritual que se aproxima, toda a sua dor terminará. Agora deixado sozinho, Issei amaldiçoa sua própria fraqueza. E quando ele retorna ao clube, é imediatamente esbofeteado por Riz, que o lembra severamente que passar tempo com alguém como Asia é perigoso e inaceitável. Pela primeira vez, Issei reage e diz a Riz para
removê-lo de sua casa, convencida de que, como um peão, sua ausência não será notada. Reezi, embora claramente chateada, diz o contrário. Ela explica que os peões têm um potencial único. Embora seu ponto de partida possa ser baixo, eles têm a capacidade de evoluir, especialmente quando emparelhados com um equipamento sagrado como o dele, que se torna mais forte dependendo de sua força de vontade. Quanto mais determinado ele estiver, mais poder pode produzir. Antes que ela possa dizer mais, Aquino entra e sussurra algo no ouvido de Reezi, fazendo com que ela saia imediatamente, sozinho novamente, e Sei repete as palavras dela em sua mente, percebendo que pode conseguir uma promoção se derrotar um dos inimigos dela. Com essa lógica em mente, ele decide confrontar os Anjos Caídos e resgatar Azia. Quando está prestes a partir, Kiba e Koneko chegam, afirmando que irão acompanhá-lo. Enquanto isso, Reezi e Aquino chegam à igreja, onde são recebidos por um anjo caído chamado Mytelt. Reezi não perde tempo em provocá-la, afirmando que sua equipe já entrou na igreja sem resistência. Mytelt, impassível, afirma com confiança que seus subordinados não serão derrotados tão facilmente. Dentro da igreja, Issei, Kiba e Koneko preparam sua estratégia. Issei agradece a eles por apoiá-lo, e Kiba, com um pequeno sorriso, diz que está feliz em ajudar, especialmente porque nutre um ódio profundo pelos Anjos Caídos. No entanto, como Kiba não tem um grande par de tatas, Issei o ignora e se concentra na missão. Ao entrar na igreja, eles são imediatamente confrontados por Fried, que está mais do que pronto para lutar. Kiba avança, revelando sua arma de escolha, o Apagador Sagrado, uma lâmina forjada a partir da escuridão, capaz de consumir a luz. Do lado de fora, Mytelt convoca Kaluana e Dona Sik para se juntarem a ela contra Reezi e Aquino. Lá dentro, Fried é rapidamente dominado pela força combinada dos demônios. Percebendo que está em desvantagem, ele escolhe recuar em vez de lutar até a morte. Issei e os outros continuam mais fundo no edifício, e eventualmente encontram a localização de Azia. Mas antes que possam alcançá-la, Yuema aparece e anuncia que eles chegaram tarde demais, pois o ritual está quase completo. Acontece que os Anjos Caídos não têm intenção de poupar Azia, pois planejam extrair seu equipamento sagrado, apesar de saberem que isso acabará com sua vida. Quando Yuema extrai com sucesso o Twilight Healing de Asia, um sorriso malicioso se espalha em seu rosto. Com aquele equipamento sagrado agora em suas mãos, ela se considera o Anjo Caído Supremo. Ao presenciar isso, Issei não consegue mais conter sua raiva. Movido pela emoção, ele salta para a ação, determinado a cortar as asas de Yuma agora que ela entrou em modo malévola total. Kiba e Koneko rapidamente abrem caminho através do caos, permitindo que Issei corra em direção ao altar. Mas quando ele chega a Azia, ela já desabou em seus braços. Enquanto a vida começa a se esvair de seu corpo fraco, Yuma o zomba casualmente, dizendo para ele ficar com a boneca quebrada se quiser. Mas Issei, segurando as lágrimas, exige que ela devolva o equipamento sagrado de Azia. Yuma responde com seu desprezo habitual e revela que agiu pelas costas de seus superiores para executar todo esse plano. E agora que todos viram sua traição, ela não tem escolha, a não ser eliminá-los todos. Abalado e de coração partido, Issei admite que realmente tinha sentimentos por ela, apenas para Yuma explodir em risadas e humilhá-lo ainda mais. Ela zomba de sua ilusão e diz que nunca ficaria com alguém que parece leite estragado. Emotional, damn it! Enquanto isso, do lado de fora da igreja, os Anjos Caídos se veem incapazes de passar pela barreira de Aquino. Sem ataques físicos possíveis, Mytelt recorre a insultos, provocando Reezi com a afirmação de que Yuma acabará facilmente com Issei. Reezi, no entanto, mantém-se firme em sua crença, assegurando calmamente a Mytelt que Issei é seu peão mais forte. Lá dentro, Yuma continua suas provocações até que Issei desaba, o que faz com que a Toti fique ainda mais descontrolada. Antes que ela possa atacá-lo, Issei pega Azia e foge enquanto Kiba e Koneko ficam para enfrentar os lacaios de Yuma. Agradecido pela ajuda deles, Issei foge da igreja com lágrimas nos olhos e leva Azia para uma capela vazia nas proximidades. Nesse lugar tranquilo, Issei diz à frágil garota que sempre a protegerá. Azia, mal conseguindo falar, compartilha que o tempo que passou com ele foi o mais feliz que já conheceu. Issei se emociona, prometendo que assim que ela se recuperar, ele a apresentará aos seus amigos, Matsuda e Motohama, embora eles possam tentar mexer com ela. Infelizmente, esses planos são interrompidos quando Azia silenciosamente falece em seus braços. Devastado, Issei começa a chorar descontroladamente. Enquanto está sentado na igreja abandonada, ele se volta para o coração, implorando a Deus para trazer Azia de volta. Ele suplica por misericórdia, acreditando que alguém tão gentil e bondoso como ela não merece esse destino. No entanto, suas palavras desaparecem no silêncio, e ele percebe que está muito distante, muito corrompido, para que o céu o ouça. De repente, Yuma retorna, zombando de suas orações desesperadas. Ao mesmo tempo, Mytelt, Dona Sik e Kaluana riem da tolice de Issei, ridicularizando-o por ter acreditado no ato de Yuma. As provocações continuam até que Reezi finalmente perde a paciência e libera sua fúria sobre o trio caído do lado de fora.
De volta à igreja, Uma revela um ferimento em seu lado causado por Kaiba. Sem hesitar, ela usa a cura do crepúsculo de Ássia para se curar, declarando com arrogância que agora é invencível. Issei a confronta novamente, dizendo que tudo o que ela fez estava errado. Uma rebate com lógica fria, afirmando que esse sempre foi o destino de Ásia. Na visão dela, humanos que manejam engrenagens sagradas são temidos e rejeitados, e é natural que encontrem tais fins. Incapaz de aceitar isso, Issei desmorona. Mas em vez de sucumbir ao desespero, ele canaliza sua fúria. Com sua mão de dragão brilhando, ele lança um ataque feroz. Não faz muito no início, mas à medida que suas emoções aumentam, ele ultrapassa seus limites e finalmente lança uma para o outro lado da sala. Enfraquecido e à beira do colapso, Issei é amparado por Kaiba, que lhe oferece apoio. Logo depois, Re-Es e os outros chegam, dando-lhe um momento para respirar. Koneko traz uma de volta para a capela, onde Re-Es atualiza Issei, dizendo-lhe que os 3 anjos caídos do lado de fora foram eliminados. Para esmagar a arrogância de uma última vez, Re-Es revela a ela que o equipamento sagrado de Issei, a mão do dragão que ela havia zombado, é na verdade um equipamento amplificado, uma das 13 armas poderosas o suficiente para rivalizar tanto com Deus quanto com Satanás, dependendo da vontade de seu portador. Percebendo a gravidade de sua situação, uma volta à sua disfarce inocente, a mesma doce garota com quem Issei uma vez saiu. Mas desta vez, Issei diz para ela sumir e deixa seu destino nas mãos de Re-Es, que termina o que começou. Com uma fora do caminho, Re-Es recupera o Twilight Healing e diz a Issei que eles podem ser capazes de devolvê-lo ao seu dono legítimo. Cuidadosamente, Issei coloca o equipamento sagrado de volta no dedo de Ásia, tomado pela culpa de não ter conseguido protegê-la quando era importante. Compreendendo o peso de sua tristeza, Re-Es apresenta uma peça de bispo e explica que Ásia, com seus poderes de cura, poderia se tornar uma adição valiosa para a sua casa. Sem hesitar, ela tenta reviver Ásia transformando-a em um demônio. Milagrosamente, Ásia abre os olhos e Issei a puxa para um abraço, incapaz de conter as lágrimas. Re-Es observa o momento com carinho e diz gentilmente a ele que o bem-estar de Ásia agora é sua responsabilidade. No dia seguinte, Issei retorna ao clube, onde Re-Es verifica sua recuperação. Ele a assegura de que está completamente curado e, brincando, diz que está pronto para qualquer serviço necessário. Re-Es sorri e o elogia como seu peão mais confiável. Antes que as coisas fiquem muito sentimentais, Re-Es provoca Issei, avisando-o de que o novo recruta deles pode ficar com ciúmes. No momento certo, Ássia entra e parece desanimada com a proximidade entre os dois. Quando ela começa a rezar por hábito, de repente agarra a cabeça com dor. Re-Es informa calmamente que, como demônio, ela não pode mais rezar para Deus. Ela então pergunta se ela se arrepende dessa transformação, mas Ássia responde com gratidão, dizendo que está feliz porque agora pode ficar ao lado de Issei. Curioso, Issei pergunta sobre seus planos para a educação, e Ássia revela que agora vai frequentar as aulas com ele. Re-Es explica que, com a influência de seu pai no conselho da academia, ela mexeu alguns pauzinhos para que isso acontecesse. Logo depois, Kaiba e Koneko entram com Akino, que carrega um bolo de celebração. Juntos, a Casa Gremory dá as boas-vindas a Ássia em sua família de braços abertos. Na manhã seguinte, quando Issei entra no clube, ele nota protetores de bazuca e instantaneamente fica animado ao começar a imaginar Ásia. Antes que seus pensamentos fiquem mais sujos, ele tenta espiar no banheiro onde Ásia está tomando banho, apenas para levar uma pancada na cabeça de Koneko, que lhe diz diretamente que ele precisa ser trancado com Didi. Momentos depois, Ásia sai apenas com uma toalha, perguntando o que ele está fazendo com a armadura de enredo dela. Pego em flagrante, Issei rapidamente desvia a conversa e pergunta por que ela está ali em primeiro lugar. Ásia responde alegremente que Re-Es permitiu que ela vivesse temporariamente no clube até encontrarem um lugar adequado para ela ficar. Mais tarde naquele dia, Re-Es chama Issei de lado para avisá-lo que ele precisa ser menos bobo e se exercitar mais. Ela declara que a partir de agora, ela mesma vai treiná-lo para a batalha. Issei, sendo Issei, brinca que já está lutando contra impulsos todos os dias graças aos seus Weeble Wobbles. Com isso, ele sai para distribuir círculos mágicos para contratos. Na manhã seguinte, Re-Es busca Issei para o treinamento. Embora ele tente flertar para escapar do exercício sugerindo que faça um cardio na cama, Re-Es o corta imediatamente. Eventualmente, ele supera o treino com a motivação de se tornar o rei supremo do harém. Re-Es usa suas costas como uma cadeira da IKEA, o que deixa Issei louco. Percebendo onde sua mente vagou, ela diz para ele se concentrar e parar de ser nojento. Nesse momento, Ássia aparece, fazendo Re-Es pausar o treinamento. Ela anuncia que estão indo para a casa de Issei, confundindo-o a princípio, mas logo ele descobre que Re-Es arranjou para que Ássia more com Issei e sua família. Quando os pais de Issei cumprimentam Ássia, eles perguntam por que uma garota doce se mudaria voluntariamente para a casa de um garoto que quer fertilizar seus ovos. Ássia explica educadamente que Issei tem sido gentil com ela, por isso ela confia nele. Apesar da reputação do filho, seus pais ficam emocionados ao saber que alguém realmente vê potencial nele.
Rees acrescenta que Asia planeja se tornar a dona de casa de Issei, o que deixa seus pais emocionados, já que acreditavam que todas as mulheres eram inteligentes o suficiente para evitar seu filho perdedor. No dia seguinte, na academia, Asia se apresenta à turma. Matsuda e Motohama, como esperado, imediatamente a analisam como se fossem Taylor Swift. Quando ela menciona que está morando com Issei, os garotos se juntam contra ele por pura inveja. Enquanto Issei é verbalmente atacado, ele encontra algum conforto ao ver Asia se dar bem com as garotas da classe. Isso até ele ouvir elas avisando Asia para trancar a porta do quarto à noite, ou correr o risco de acordar com Issei se transformando no tio que te dá um trauma para a vida toda. Depois da aula, Issei anda de bicicleta com Asia sentada atrás dele. Por um momento, eles se comportam como se quisessem ter tantos bebês quanto Ronaldo teve, mas o momento passa quando chegam ao clube. Quando ele cumprimenta Rees, percebe que ela está mais quieta do que o normal. Ela então informa a Asia que é hora de fazer sua estreia oficial. Issei, preocupado, sente que é muito cedo para Asia começar a forjar contratos com estranhos. No entanto, Akino chega e o assegura de que Asia já é bastante poderosa, pois está classificada logo abaixo dela. Enquanto todos aplaudem a força de Asia, Issei não pode deixar de sentir uma leve inveja de sua rápida progressão. Determinado a ficar perto dela, ele pede permissão para acompanhar Asia, enquanto ela se acostuma com o mundo exterior. Mas Rees recusa e o envia para cumprir suas próprias tarefas com os clientes. Ao chegar ao seu destino, Issei fica surpreso ao encontrar um homem musculoso vestido como uma enfermeira esperando por ele. Apesar de querer fugir, Issei reúne coragem e pergunta ao cliente qual é o seu desejo. O homem revela que sonha em se tornar uma garota mágica. Issei explica que, a menos que ele seja atropelado por um caminhão-kun e reencarne, não há uma maneira real de isso acontecer. O homem aceita o conselho e Issei retorna, mais uma vez sem contrato. No dia seguinte, na aula de ginástica, Issei reflete sobre como Rees o repreendeu por falhar novamente em forjar um contrato. Deprimido, ele vai para a enfermaria para tirar uma soneca. Quando acorda, encontra Rees dormindo ao seu lado completamente descoberto. Com mãos trêmulas, Issei estende a mão para os dois motivos pelos quais os homens morrem. Mas, quando está perto, Rees acorda. Pegando-o em flagrante, Rees oferece um acordo. Se ele quiser tocá-la, precisa formar um contrato com sucesso primeiro. Com determinação renovada e os atributos de Rees como motivação, Issei concorda. Naquela noite na sala do clube, Rees diz que o acompanhará. Issei se sente como um campeão, acreditando que a presença dela garante o sucesso. Eles se teletransportam através do círculo mágico e se encontram em um apartamento cheio de decoração samurai. Lá, eles encontram Susan, uma estudante de intercâmbio obcecada pela cultura japonesa. O desejo inicial de Susan é recuperar suas anotações universitárias perdidas. Issei concorda, embora confuso sobre por que continuar atraindo clientes que claramente precisam estar em um hospital psiquiátrico. Uma vez que o trabalho está feito, ele se prepara para sua recompensa, apenas para Susan revelar outro pedido. Acontece que ela está apaixonada por alguém, mas é tímida demais para confessar. Sabendo que ela é uma weeb, Issei diz para ela conseguir um gato e um brinquedo de rosa. Rees o repreende, e ele rapidamente aconselha Susan a escrever uma carta de amor. Ela adora a ideia e até a entrega usando uma flecha. No dia seguinte, o interesse amoroso dela, que também parece ser do programa 90 Dias, aparece e aceita os sentimentos de Susan. Ver os dois pombinhos fugirem dá a Issei esperança de que talvez ele e Gunnar de Aniander possam finalmente perder a virgindade algum dia. Com o trabalho concluído, Issei se volta para Rees e exige a recompensa prometida. Rees o provoca, dizendo que vai contar até 5 e depois disso ele não pode tocá-la. Issei começa a entrar em pânico sem saber de que lado pegar primeiro. Mas antes que ele possa fazer qualquer movimento, Kiba e os outros entram. O momento é arruinado quando Issei acaba agarrando apenas o ar. Notando seu desespero, Rees o abraça gentilmente, levantando seu ânimo 100%. Observando-os de lado, Akino se pergunta silenciosamente se Rees está começando a se apaixonar por seu servo sem esperança. Enquanto Issei e Asia se preparam para sair para sua rotina diária de distribuir círculos mágicos, Rees anuncia que essa será a última semana em que terão que fazer um trabalho tão chato. No entanto, antes que Issei possa começar a comemorar, Rees acrescenta que primeiro eles precisarão encontrar um familiar para lidar com essas tarefas no futuro. Para dar o exemplo, Rees revela seu próprio familiar, um morcego que pode se transformar em uma garota. Ao olhar mais de perto, Issei percebe que ela é a mesma garota que lhe entregou um círculo mágico durante seu encontro malfadado com Uma. Em seguida, Akino revela seu familiar, um diabrete. Koneko segue o exemplo apresentando sua companheira felina, Shiro. Assim que Keiba dá um passo à frente para mostrar seu próprio familiar, Issei o interrompe, dizendo que não dá a mínima para ele, levando Rees a explicar a importância dos familiares. Curiosa, Asia pergunta como se obtém um familiar. Mas antes que Rees possa responder, eles são interrompidos por Sona, a presidente do conselho estudantil, que está acompanhada por sua equipe. Akino se inclina e sussurra para Issei que Sona, assim como Rees, é uma demônio de alto escalão. Sona então apresenta formalmente seu mais novo servo, Sadi, que possui o posto de peão.
Em resposta, Reyes anuncia orgulhosamente a adição de Issei e Asia à sua família, esperando criar um laço por causa do título compartilhado. Issei se aproxima de Sadi, apenas para ser recebido com desdém quando Sadi diz que só de estar na mesma sala que Issei já fritou suas células cerebrais. Antes que Issei possa lhe dar um puxão de cueca, Sona repreende Sadi, fazendo-o se desculpar com Issei, mas então ele desvia sua atenção para Asia e começa a flertar descaradamente. Enquanto isso, Sona e Reyes discutem como planejam ajudar seus subordinados a adquirir familiares. No entanto, como apenas uma casa de demônios pode recrutar familiares por vez, elas concordam em resolver a questão com uma partida de badminton. Reyes se junta a Akino enquanto Sona escolhe sua vice-presidente, Shinra. Logo, uma multidão de gunas se reúne ao redor da quadra para ver quem tem a melhor física de movimento de todos os tempos. A partida termina em um impasse, forçando as garotas a agendar um jogo de queimada, onde ambas as casas de demônios participarão. Naquela noite, Issei distribui faixas de cabeça feitas à mão para seus companheiros de equipe, como um gesto de gratidão. Momentos depois, Sona e sua equipe chegam e o jogo começa a todo vapor. Em segundos, Koneko é eliminada e a intensidade da partida aumenta, mas Issei está mais focado no colírio para os olhos do que no jogo. Assim que ele está prestes a perder toda a concentração, Sona lança uma bola direto em suas bolas azuis, tornando-as realmente azuis. Asia corre para o lado dele, pronta para curá-lo. Ela pergunta gentilmente onde dói, mas Issei, com o rosto vermelho e agitado, tenta escapar antes que ela, sem querer, lhe dê uma ajuda. Enquanto isso, Reyes reúne sua equipe e jura vingança pelas nozes quebradas de Issei. A Casa Gremory se mantém em atividade enquanto a própria Reyes garante a vitória atacando Sadi, onde o sol não brilha. A partida termina, e Sona aceita a derrota com elegância, mas aponta que se este fosse um jogo de classificação oficial, o lado dela teria vencido. Reyes simplesmente sorri e a deixa viver nessa fantasia. De volta ao clube, a equipe comemora sua vitória. Uma vez que os aplausos se acalmam, Reyes informa Izzy e Asia que chegou a hora de finalmente conseguirem seus familiares. Quando Kiba questiona a urgência, Reyes explica que o mestre dos familiares só aparece sob a lua cheia. Após se teletransportarem para uma floresta misteriosa, o grupo é recebido pelo excêntrico mestre de familiares, Zatuldi. Akino conta a Izzy que Zatuldi já foi um respeitado mestre Pokémon, mas sua licença foi revogada depois que ele foi pego tentando cruzar com Pikachu. Zatuldi leva o grupo a um lago próximo, sugerindo que Izzy poderia se conectar com um espírito da água chamado Undine. Izzy inicialmente fica animado, esperando finalmente se conectar com algo que não seja sua mão direita. Mas suas esperanças e seu bastão de carne ficam desapontados quando Undine emerge, parecendo uma garota com uma surpresa nas calças. Devastado, Izzy recusa, afirmando que preferiria arrastar seu piu-piu sobre vidro quebrado do que ter Testosterona Tina como familiar. O grupo segue em frente e se depara com um dragão. Justo quando Izzy se prepara para domá-lo, o céu escurece e gosmas começam a cair do alto. Para o desespero de todos, as gosmas arrancam as roupas das garotas, ganhando imediatamente a afeição de Izzy. Declarando-os como as melhores criaturas de sempre, ele tenta reivindicá-los como seus familiares. No entanto, Reyes está enojado e anuncia que eles precisam estar mortos. Antes que Izzy possa dizer que os slimes poderiam ser algum idiota que reencarnou como slimes, o dragão lança um ataque de relâmpago, que reduz os slimes a cinzas. Para choque de todos, o dragão então escolhe Asia para ser sua mestre. Ela o nomeia Hazai. Ao retornar, Akino explica que os dragões só escolhem mestres com corações puros, o que explica porque Hazai eletrocuta Izzy instantaneamente no momento em que ele tenta ser amigável. Humilhado, Izzy jura vingança e promete que um dia terá um familiar tão poderoso que fará Hazai parecer um lagarto doméstico. O resto da equipe apenas ri, sabendo que a única coisa que Izzy conseguiu domar é a cobra em suas calças. O dia de Izzy começa com uma surpresa selvagem ao se encontrar casado com Reyes. Seus colegas de classe imediatamente questionam quantas cabras ele sacrificou para conquistar uma mulher como ela, enquanto seus pais, orgulhosos, ficam perplexos. Izzy tenta entender como o relacionamento deles escalou tão rapidamente, optando por não se aprofundar nisso. Ele percebe que todos aqueles abacaxis que consumiu finalmente vão valer a pena quando Reyes o satisfaz. De repente, uma voz sinistra interrompe a fantasia, afirmando residir dentro dele. A cena muda abruptamente e Izzy agora se vê diante de um enorme dragão vermelho que se apresenta como o parceiro eterno de Izzy. De repente, Izzy acorda sobressaltado, gritando de dor, percebendo que tudo foi apenas mais um sonho caótico. Na manhã seguinte, na escola, um Izzy sonolento é abordado por Matsuda e Motohama, que o procuram após saberem que ele teve uma noite difícil. Izzy explica seu sonho perturbador, levando os garotos a revelarem que também tiveram alguns sonhos inquietantes. Logo, Asia se junta ao grupo, pedindo desculpas por tê-lo acordado mais cedo. Ao saberem que seu amigo perdedor recebe chamadas pessoais de despertar de uma gata com um corpão, Matsuda e Motohama entram em outra crise de raiva e ciúmes.
Depois de uma rodada de desabafos, eles teorizam que Issei deve estar bem dotado para ter garotas constantemente se jogando nele. Em seu desespero, eles fazem um acordo. Se Issei os apresentar a qualquer pessoa com um pulso, eles o recompensarão com acesso VIP a uma experiência incrível. Issei concorda e logo encontra. Encontra-se espremido dentro de um armário escondido no vestiário das meninas. Ele observa feliz mais seios do que um cirurgião plástico em Ula até que sua sorte acaba, e Kuniko o pega em flagrante e responde com um soco que transforma Issei em um tutorial de maquiagem antes e depois. Asia corre para cuidar do rosto machucado dele, oferecendo-se para se despir para ele, se é isso que ele realmente quer. Mas Issei recusa nervosamente, afirmando que prefere que seu bom material venha sem consentimento. Mais tarde, Akino informa Reyes que Issei tem recebido apenas elogios de seus clientes. Embora Akino ache isso divertido, Reyes fica preocupada. Ela teme que, se Issei tiver muito sucesso, isso possa abalar seu frágil senso de identidade, que se acostumou ao fracasso. Mais tarde naquele dia, Issei lamenta como Kuniko deve odiá-lo agora, esperando que um banho limpe tanto o corpo quanto a mente. Ele vai ao banheiro apenas para descobrir que Asia já está na banheira. Assustado, ele grita e foge quando Asia o impede. Impressionada com sua banana, ela o abraça e oferece seu taco para rechear. Mas Issei timidamente a chama de menina travessa, apenas para sua mãe entrar antes que possam avançar na trama. Um pouco depois, Issei tenta meditar, mas seu cérebro está muito ocupado com pensamentos sobre os melões de Asia. Antes que ele possa suprimir seus impulsos, outro círculo mágico aparece e Reyes surge e pede a Issei para procriar com ela como se fossem as últimas pessoas na Terra. Enquanto ela se despe, Issei entra em pânico silenciosamente sobre se cortou as unhas. Reyes o incita a enchê-la com sua maionese e então sobe em cima. Antes que algo realmente aconteça, outro círculo mágico se acende, e desta vez, uma empregada feia entra, zombando do gosto de Reyes por homens. Ela avisa que Cisex, seu irmão mais velho, ficaria envergonhado. No entanto, Reyes argumenta que todos amam homens medianamente feios como Issei. A empregada, Grafia, joga uma camisa para Reyes e se apresenta como uma serva da casa Gremory. Issei, hipnotizado pela beleza dela, tem sua bochecha beliscada por Reyes, que se desculpa por criar falsas esperanças antes de partir com Grafia. No dia seguinte, Issei está pensativo quando é surpreendido por Matsuda e Motohama. Eles estão furiosos ao perceber que as garotas que Issei lhes apresentou eram na verdade armadilhas. Mais tarde, ele retorna ao clube e é recebido por um demônio feio. Grafia apresenta o homem como Razor, um nobre de alta patente e noivo de Reyes. Ver Razor colocar as mãos em Reyes faz o humor de Issei azedar. Felizmente, Reyes também não está de acordo e diz a Razor que não tem intenção de se casar com um bobo como ele. Razor lembra friamente que, devido à falta de demônios de sangue puro, casamentos arranjados são necessários e desistir mancharia o nome de sua família. Reyes permanece firme em sua recusa, levando Razor a perder a calma. Assim que ele tenta intimidá-la, Grafia intervém, lembrando Reyes de que ela está sob as ordens de Cisex, e anuncia que, se ela recusar o noivado, deverá enfrentar Razor em um jogo de classificação. Razor aceita imediatamente, confiante em sua experiência e em sua equipe de abraços. Enquanto isso, Issei observa Razor afundando em mulheres e começa a chorar por sua própria sorte, apesar de ser o protagonista. Quando Razor descobre que Issei sonha em ter um harém, ele o ridiculariza ainda mais acariciando uma de suas garotas na frente de todos. Enfurecido, Issei insulta Razor, dizendo que seu rosto feio poderia fazer cebolas chorarem. Ele então ativa sua mão de dragão apenas para ser rapidamente chutado no estômago por um dos subordinados de Razor, fazendo-o cair no chão. Vendo isso, Reyes concorda com o jogo de classificação, determinada a ensinar a Razor que até mesmo perdedores podem se tornar lendas. Razor e seu harém de Tots vão embora. Asia cuida do peão ferido enquanto Grafia informa Reyes que o jogo de classificação começará em 10 dias. Quando questionada sobre por que eles têm tantos dias, Grafia afirma sem rodeios que é porque a Casa Gremory é composta por chorões e masturbadores. Pela primeira vez, Reyes nem se dá ao trabalho de negar. Para se preparar, a equipe sobe uma montanha para treinar. Issei, ofegante como um pug exausto, fica para trás enquanto Reyes silenciosamente promete transformar Issei em um lutador decente, ou então terão que roubar a flauta brega do Naruto para chantagear emocionalmente seus inimigos. O treinamento começa imediatamente, o que deixa Issei bastante chateado. Mais tarde, durante uma pausa, Issei pergunta a Kiba sobre seu ódio por padres e anjos caídos. Kiba simplesmente afirma que Reyes o salvou de um lugar sombrio, e é por isso que precisam retribuir vencendo o jogo de classificação. A primeira sessão de treinamento começa com esgrima. Kiba rapidamente derrota Issei, que não consegue nem aparar uma brisa. Irritado, Issei afirma que a única espada que sabe manejar é a que está dentro das calças. A próxima rodada apresenta Akino ensinando magia. Asia aprende com facilidade, impressionando a todos com sua afinidade natural. Enquanto isso, Issei luta para conjurar até mesmo uma faísca. Os pensamentos de Issei são corrompidos pelos sacos de leite de Akino.
O combate corpo a corpo vem a seguir, enquanto Koneko trata Issei como uma esposa dos anos 90. Mais tarde, Reyes designa Asia e Issei para cozinhar. Enquanto Asia ferve água com magia, Issei descasca batatas usando apenas seus pensamentos intrusivos. Movido por fantasias cultas, ele acaba com uma montanha de batatas descascadas. No jantar, Issei recupera a moral imaginando as garotas sem sua armadura de enredo. Reyes pergunta como está indo o treinamento, e ele admite que foi o elo mais fraco. Reyes concorda, mas lembra-o de seu equipamento reforçado, uma arma capaz de virar o jogo se usada corretamente, e aconselha-o a não decepcioná-la. Enquanto isso, as garotas desfrutam de um relaxante banho nas fontes termais. Enquanto Reyes e Aquino exibem seus ronca-donkers que desafiam a gravidade, e Kat se lamenta por ter panquecas humildes. Vendo isso, Koneko lembra-a de que pelo menos ela não é a presidente da comunidade dos peitinhos. Enquanto isso, Issei faz o melhor que pode para conseguir material para suas sessões noturnas. Kiba o avisa para não fazer nada louco, mas Issei o cala, afirmando que isso faz parte de seu treinamento, lembrando como a própria Koneko lhe disse que sua especialidade é ser um pervertido. Naquela noite, Issei se aproxima sorrateiramente de Asia e pede-lhe um favor estranho. Depois de pegar emprestadas as roupas dela, Issei tenta praticar sua magia quando, de repente, Asia aparece em sua visão e sofre um ataque. No dia seguinte, Reyes reúne suas peças malignas e dá uma lição de história. Séculos atrás, uma guerra brutal entre demônios, anjos e anjos caídos dizimou a maior parte do velho mundo. Apenas 3 casas nobres de demônios sobreviveram, e suas baixas taxas de natalidade as deixaram agarradas à vida como uma espécie em extinção. Assim, a tradição de reviver humanos e treiná-los através de jogos de classificação começou. Após a palestra, Issei pede desculpas a Asia pelo incidente da noite anterior. Asia minimiza, lembrando-o de se concentrar na missão. O peão então sugere que tudo deve permanecer em segredo até que o movimento final esteja pronto. Mais tarde, Reyes pergunta a Asia sobre exorcistas, e a ex-freira explica que eles normalmente dependem de água benta e escrituras. Ambos causam sérios danos aos demônios. Naquela noite, Reyes encontra Issei vagando sozinho. Vestida como o próprio pecado, ela o convida para uma conversa noturna, onde admite que Razor é praticamente imortal graças aos seus poderes de regeneração. Ele também é invicto e parte de uma das famílias de mais alta patente na hierarquia dos demônios. Reyes então revela a amarga verdade. Seu pai armou toda essa situação para dar a ela a ilusão de livre-arbítrio, apenas para empurrá-la para o casamento de qualquer maneira. Quando Issei pergunta por que Razor está fora de questão, Reyes revela que só o rosto dele pode deixá-la tão seca quanto o deserto do Saara. Sentindo-se sem esperança, Issei admite que não sabe como protegê-la, então Reyes o abraça para animá-lo e chorar. Na manhã seguinte, Reyes instrui-o a aumentar seu equipamento 12 vezes, e depois lançar um ataque em Kaiba. Issei faz como mandado, e o ataque nivela uma montanha inteira e deixa Kiba abalado. Ao se recuperar, Kiba revela que o ataque de Issei foi tão poderoso quanto o ataque de um demônio de alto escalão. Ao ouvir isso, Reyes incentiva todos, mas especialmente Issei, a acreditar em si mesmo. Com apenas 1 hora restante antes do início do jogo de classificação, Issei reflete sobre o discurso anterior de Reyes, onde ela incentivou a equipe a não se sentir insegura em enfrentar Razor, apesar de ele ser um Chad imortal e um campeão experiente do jogo. Agora no presente, a ansiedade sobe pela espinha de Issei enquanto ele antecipa uma surra completa. Seu trem de pensamento descarrila quando Asia aparece em sua antiga roupa de igreja, levando Issei a perguntar o que ela está fazendo. Sem hesitar, Asia se senta ao lado dele, admitindo que está apavorada, mas acredita que tudo ficará bem enquanto estiverem juntos. Reforçando seu otimismo cego, Issei concorda, afirmando que enquanto permanecerem unidos, eles definitivamente serão capazes de derrotar o Andrew Tate dos demônios. Ao se reunirem no clube, Reyes e suas peças do mal são recebidas por Sona e sua fiel ajudante. Sona informa Reyes que ela se ofereceu pessoalmente para supervisionar o jogo, já que é a sua primeira partida oficial de classificação. No momento certo, Grafia entra, perguntando a Reyes se ela está pronta para prosseguir. Ao receber a confirmação, ela informa ao grupo que, uma vez que ativarem o círculo mágico, serão transportados para um campo de batalha criado especificamente para a partida. Quando Issei pergunta o que exatamente é esse campo de batalha, Aquino explica que é uma dimensão alternativa projetada para o propósito dos jogos de classificação. Assim que Sona e sua vice-presidente partem, Grafia lança outra bomba. O próprio Lucifer vai assistir à partida. Ao ouvir isso, o humor de Reyes azeda, percebendo que seu irmão, que vê tudo, vai observar cada movimento dela. Enquanto isso, Issei tenta processar o fato de que o irmão de Reyes é ninguém menos que Lucifer. Kiba esclarece que Sirzex é um dos 4 Satãs atuais, tendo superado o Lucifer anterior e ganhado o título de Lucifer Satã. Asia então conclui que é por isso que Reyes detém o título de herdeira da família Gremory no lugar de seu irmão. Com as formalidades concluídas, Grafia instrui a equipe Gremory a entrar no círculo. Ao fazer isso, eles se encontram em uma réplica distorcida da Academia Kuo. Quando Issei olha para fora, o céu distorcido confirma que eles estão dentro de um espaço alternativo.
Grayfia prossegue anunciando que o clube de pesquisa oculta servirá como base de Heezi, enquanto Razor ficará estacionado no escritório do diretor. Ao ouvir isso, Issei se anima, assumindo que receberá uma promoção no campo de batalha se conseguir superar Razor. Akino ri e rapidamente destrói o sonho, afirmando que não será tão simples. Kiba acrescenta que os peões de Razor também têm a chance de ganhar uma promoção se infiltrarem na base de Heezi. Justo quando os ombros de Issei caem de decepção, Kaneko entrega-lhe um dispositivo de comunicação. Heezi delineia o plano de batalha, afirmando que todos permanecerão em contato durante a partida. Ao mesmo tempo, na base inimiga, Razor diz as suas próprias peças do mal para destruírem Heezi completamente, para que ela rasteje de volta para ele em submissão. Com o jogo oficialmente em andamento, Heezi dá suas primeiras ordens. Kiba e Kaneko são instruídos a colocar armadilhas na floresta. Assim que a dupla parte, Heezi diz a Akino para manipular o ambiente usando magia ilusória. Depois que Akino sai, Issei pergunta qual é sua tarefa. Heezi diz a Azia para permanecer com ela, já que servirá como a unidade de recuperação. Enquanto os dois se sentam juntos, Heezi então instrui Issei a descansar a cabeça em suas coxas grossas. No momento em que ele faz isso, Issei encontra uma paz que a terapia nunca poderia oferecer. Enquanto isso, do outro lado da sala, Azia ferve de ciúmes. Heezi, sentindo que o momento é certo, informa a Issei que agora irá remover parte do feitiço que restringe seu poder. Assim que ela faz isso, Issei sente uma súbita onda de poder fluindo através dele. Heezi explica que quando ela o ressuscitou pela primeira vez, seu corpo humano não conseguia conter a energia dentro do Boosted Gear. Por isso, ela havia selado a maior parte usando feitiços em camadas, e a intensa sensação que ele acabou de experimentar é apenas um fragmento de seu verdadeiro potencial. Só então Issei percebe que todo o acampamento de treinamento foi organizado para ajudá-lo a sobreviver à sua própria força. Heezi, então, o lembra de não hesitar, mesmo que seu oponente acabe sendo uma modelo da Victoria's Secret com seios tão grandes que escondem seu rosto. Issei a assegura de que trará a vitória independentemente do tamanho do sutiã. Logo depois, Akino anuncia que os preparativos estão completos. Com isso, Issei e Kaneko são enviados para o ginásio. Heezi os avisa que uma vez que entrarem, o combate será inevitável. Azia, sempre a devota ex-freira, reza silenciosamente pela segurança de seus companheiros, apesar de tecnicamente estar em guerra com Deus. Dentro do ginásio, Issei e Kaneko encontram Mira, Chulen, Will e Nel. Kaneko, analisando a ameaça, afirma que Chulen é uma torre com força que rivaliza com a de uma rainha. Apesar das probabilidades, Issei lembra Kaneko que não esperavam menos, e que foi para isso que treinaram. Com determinação, eles se envolvem enquanto Kaneko enfrenta Chulen, deixando Issei para enfrentar o trio restante. Enquanto isso, Razor envia 3 de seus próprios peões, Shlia, Marian e Bient, em uma missão para infiltrar o clube. De volta ao ginásio, Koneko dá uma lição de dor enquanto Issei se vê perseguido por Mira e os gêmeos. Eventualmente, Issei consegue dominá-los. Para o grande final, ele libera sua carta na manga, Dress Break. Quando ele usa o movimento, as roupas dele se desintegram e os peões recuam em humilhação, acusando Issei de ser uma violação ambulante. Enquanto Issei se deleita na glória, ele agradece mentalmente a Azia, acreditando a ela por ajudá-lo a refinar a técnica proibida ao deixá-lo rasgar suas roupas em pedaços. Nesse momento, Heezi ordena que tanto Issei quanto Azia desocupem suas posições. Akino está pronta para executar a próxima fase. Ao sair, Akino lança um golpe mágico devastador, obliterando os peões inimigos e Chulen de uma só vez. Em outro lugar, no fundo da floresta, Kiba se vê cercado por 3 inimigos ansiosos para provar seu iogurte branco espesso. Perto do ginásio, assim que Issei e Koneko se preparam para avançar, uma explosão mágica repentina atinge, deixando Koneko ferida. Gravemente ferida, Koneko pede desculpas, com fraqueza, por não ter sido de maior ajuda para Heezi. Em resposta, Issei, ardendo de vingança, jura derrotar Yubeluna, também conhecida como a Rainha de Razor. Embora Koneko desapareça do campo, Heezi informa calmamente a Issei que ela não morreu. Os jogadores que não podem mais lutar são automaticamente teleportados para fora do jogo de classificação e recebem cuidados médicos imediatos. No entanto, com a fúria correndo em suas veias, Issei tenta ir atrás de Yubeluna sozinho. Antes que ele possa agir, Akino intervém e diz para ele recuar, declarando que ela será a responsável por lidar com essa garota voluptuosa. Aceitando sua ordem, Issei recua enquanto Yubeluna expressa seu desejo de finalmente enfrentar a infame sacerdotisa do trovão. Akino, igualmente animada, aceita o desafio contra a famosa Rainha das Bombas. Em outro lugar, Issei é acompanhado por Kiba, que eliminou com sucesso o trio de peões de Razor. Com a situação atual, Razor fica com 9 peças malignas, enquanto Heezi mantém 5. Ao ouvir sobre a retirada de Koneko, Kiba admite que ela estava ansiosa pela batalha, levando Issei a propor vingar a derrota dela.
Reyes de repente intervém com uma nova estratégia, ordenando que os rapazes criem uma distração enquanto ela e Azia lançam um ataque surpresa em Razor. Esta ideia estranha deixa os rapazes surpresos, embora Reyes explique que contar apenas com Aquino já não é viável, pois ela está ocupada com Yubeluna. Quando Kiba expressa preocupação com os riscos, Reyes revela seu plano real. Ela não vai ferir Razor fisicamente, mas vai quebrá-lo mentalmente, confiando no julgamento de Reyes. Kiba e Issei partem para cumprir seus papéis. Quase instantaneamente, eles encontram o cavaleiro de Razor, Charlemagne. Kiba enfrenta Charlemagne diretamente, enquanto Issei assiste, completamente cativado pelo duelo de espadas. Antes de muito tempo, Issei se vê cercado pelas peças malignas restantes de Razor, começando com Isabela, a torre, enquanto a irmã de Razor, Ravel, observa a cena de longe. Nesse momento, Issei percebe que Razor deve ser do Alabama, se ele incluiu a própria irmã em seu harém. Enquanto isso, Isabela lança uma série de ataques brutais, forçando Issei a se preparar para defender a honra de Reyes. Enquanto isso, Reyes e Azia infiltram-se no escritório do diretor, apenas para serem interceptados por Razor, que afirma ter antecipado a chegada deles. De volta à floresta, Charlemagne luta para compreender a variedade de espadas na posse de Kiba e pergunta se ele possui múltiplas engrenagens sagradas. Kiba explica que, embora tenha apenas uma, ela lhe concede a habilidade de forjar inúmeras espadas mágicas. Simultaneamente, Issei consegue ativar o Dress Break em Isabela. No momento em que sua armadura se despedaça e suas partes ficam expostas, ele captura a memória em seu disco rígido para seu Hard-On. Como resultado, Isabela é retirada do jogo, surpreendendo Ravel, que assumia que Issei não passava de um perdedor de baixo nível. Antes que Issei possa se parabenizar mentalmente, Ravel o incita a se concentrar. Olhando para cima, Issei vê Reyes e Azia em confronto com Razor. Surpreso ao ver Reyes fazendo um ataque direto, Issei é informado por Ravel que Reyes nunca teve chance de vencer contra Razor, já que ele é imortal. Em seguida, Ravel comanda um grupo de peões peludos para atacar Issei, com Sirius juntando-se à luta também. No entanto, Issei permanece desconcentrado. Sua atenção se volta para a luta de Reyes, até que a voz dela ecoa em sua mente, ordenando que ele se levante e lute por ela. Levando suas palavras a sério, Issei implora ao Dragão Vermelho por força, ativando uma versão mais ameaçadora do Boosted Gear. Chamando Kiba, Issei solicita um ataque combinado. Respondendo sem hesitação, Kiba une sua força à de Issei. A explosão resultante gera um campo de espadas mágicas, eliminando todas as peças inimigas em seu caminho. Seu momento de triunfo é de curta duração, pois chega a notícia de que Akeno caiu nas mãos de Yubeluna. Pouco depois, Kiba sofre o mesmo destino. Yubeluna, agora vitoriosa, retorna para interromper o ímpeto de Reyes. Razor, agora visivelmente confiante, zomba de Reyes por prolongar o inevitável e o sofrimento de Issei. Enquanto isso, Ravel repreende Yubeluna por demorar tanto. Yubeluna responde, revelando um frasco, e diz a Ravel que teve que buscar ajuda adicional para derrotar Akeno. Quando Issei pergunta o que há no frasco, Ravel revela que se chama Lágrimas de Fênix, um tesouro da família Fênix, que cura instantaneamente qualquer ferida. Issei range os dentes de raiva e corre para dentro da base de Razor em busca do poder da rainha. Quando ele o recebe, chega instantaneamente para ajudar Reyes, que está sendo atingido por Razor. Enquanto isso, Yubeluna se move rapidamente e tenta ferir Azia quando Issei rapidamente intervém e a protege. No entanto, quando Azia desmaia de choque, Issei jura acabar com Razor. Enquanto ele avança contra Razor e Yubeluna, Issei acaba caindo. Observando a partida de outro local, Sona afirma que usar muito o Boosted Gear prejudicou o corpo de Issei. Ainda assim, Issei assegura Reyes para continuar lutando e não se submeter. Irritado, Razor luta pessoalmente com Issei e promete queimá-lo, fazendo com que Reyes se retire do jogo, tudo para proteger Issei. Em seu estado de inconsciência, Issei ouve uma voz incentivando-o a usar todo o seu poder. Ele percebe que a voz soa familiar enquanto o ser lhe diz que se continuar agindo como um covarde, nunca ficará mais forte e será capaz de derrotar o cara branco. Confuso, Issei pergunta quem é esse cara branco, mas o ser lhe diz que ele saberá quando chegar a hora. De repente, Issei se vê cara a cara com Dreg, o dragão imperador que vive dentro de seu braço esquerdo. Acordando com um sobressalto, Issei começa a entrar em pânico quando Grayf aparece em seu quarto. Ao vê-la, ele pergunta o que aconteceu com o jogo, mas mais importante, se Reyes está bem. A empregada revela que foi Razor quem venceu o jogo, pois Reyes admitiu a derrota. Atordoado, Issei afirma que a Reyes que ele conhece nunca admitiria a derrota. Então Grayf revela que ela fez isso porque Razor estava determinado a eliminá-lo. Reyes aceitou a derrota para que seu feio servo pudesse continuar a bajular as lolis. Naquele momento, Issei se lembra do momento em que Reyes estava chorando e dizendo para ele descansar, pois ele fez mais do que deveria. Agora chorando, Issei culpa-se por não ser forte o suficiente para proteger sua mestra. Mas o que é ainda pior, ele nem conseguiu cultivar aura na frente de Reyes.
Recomposto, ele pergunta o que aconteceu com o resto da equipe e Grayf informa que Asia foi encarregada de cuidar dele para que se recupere, enquanto o resto do grupo está no reino dos demônios para a festa de noivado de Rezi. Chocado, Issei se lembra de que durante o acampamento de treinamento, Rezi lhe disse que queria se casar com alguém que ela pelo menos amasse. Recordando todos os momentos que compartilhou com Rezi, Issei começa a chorar feio. Ele se culpa por ser um perdedor fraco e nojento que não conseguiu proteger Rezi. Mas Grayf o assegura de que Rezi estava simplesmente fazendo o que deveria fazer desde o início. No entanto, Issei se recusa a deixar Rezi ser contaminado por um canalha como Razor. Grayf acha interessante como Issei está disposto a ir tão longe por seu mestre, então ela lhe entrega um círculo mágico que permitirá que ele se teletransporte para a festa de noivado. Ela revela que foi Syzex quem a ordenou a dar-lhe o círculo mágico, pois ele também o achou um sujeito interessante. Assim que Grayf parte, Asia entra na sala e pula no osso de Izzy. No entanto, em vez de pular como um coelho, ela começa a chorar. Através das lágrimas, Asia revela que ele esteve em coma por 2 dias, mesmo quando ela fez o melhor para curá-lo. Izzy busca seu perdão e então revela seu plano de resgatar Rez. Ouvindo a determinação absoluta em sua voz, Asia afirma que irá acompanhá-lo também, mas Izzy diz que não. Asia se recusa a ouvir, insiste que é forte e pode ajudá-lo a lutar contra Rezor. No entanto, sabendo o que está em jogo, Izzy ordena que ela fique segura. Asia chora, dizendo a ele como tem medo de que, se ele continuar lutando, ele finalmente perca sua capacidade de ter ereções matinais. Um sorriso surge nos lábios de Izzy, enquanto ele diz a Asia para lembrar como ele a salvou, apesar de todas as probabilidades. Agora, sentindo-se um pouco confiante, Asia diz a ele que, se ele for, é melhor voltar com Rez, não importa o que aconteça. Com isso resolvido, Izzy pede um favor a Asia que ela aceita. Ao sair da sala, Izzy chama Dregd e diz que quer fazer um acordo com ele. Dregd aceita, mas avisa Izzy que ele não pode lidar com seu poder por mais de 10 segundos, então deve terminar a luta rapidamente. Enquanto isso, no reino dos demônios, Rez franze a testa ao ver seu vestido de noivado. Ela observa que parece um vestido de casamento quando Razor aparece e diz para ela aguentar, perdedora. Com isso, ele arrogantemente diz a Rez que ela não precisa se preocupar, pois seu vestido de casamento será extraordinário, já que mostrará que agora ela pertence a Razor. Assim que ele sai, Rez fica enojada com a ideia de se casar com um canalha como ele. Seus pensamentos estão cheios de Izzy, fazendo-a perceber que terá que se satisfazer pensando em Izzy, em vez de seu próprio marido. Enquanto isso, na festa de noivado, Ravel orgulhosamente conta a quem quiser ouvir que seu irmão conseguiu uma noiva através do jogo de classificação. O resto do grupo acha as travessuras de Ravel superficiais quando Sona chega. Ela assegura a eles que sua casa de fato fez uma boa combinação. Kiba e Akino agradecem suas palavras gentis, mas contrapõem que ainda não acabou. Minutos depois, Razor chega para dar as boas-vindas a todos, revelando que com essa festa de noivado, a Casa Gremory e a Casa Phoenix se tornarão uma só. Assim que Rez chega à cena, Izzy rompe pela porta e anuncia a todos que o cartão FI de Rez só será trocado por ele. Enfurecido, Phoenix ordena que seus guardas o capturem, mas Kiba e o grupo rapidamente ajudam seu peão, permitindo que Izzy se concentre no peixe maior. Razor observa a cena, chocado com a intrusão repentina, quando Syzex chega e revela que pediu a Izzy para vir para que possam ter um confronto final pela cutie de sua irmã. Um pouco irritado, Razor diz a Syzex que ele venceu o jogo de classificação de forma justa. Syzex concorda, mas afirma que se ele quer se divertir com Rez, precisa de mais do que apenas suas esferas do dragão. Para explicar melhor, ele também acrescenta que quer ver o poder do dragão que Izzy possui. Voltando sua atenção para Izzy, Syzex pergunta o que ele quer se conseguir vencer. Sem dúvida, Izzy afirma que quer Rez, o que Syzex reconhece e aceita. Antes que a batalha entre o dragão e a Fênix comece, Izzy assegura a Rez que resolverá essa luta mais rápido do que levou para seu pai te fazer. Emotional, damn it! Com isso, ele corre em direção a Phoenix, anunciando a todos que lutará contra o próprio deus, se isso significar manter Rez feliz. Ele usa Overboost, transformando seu equipamento em uma armadura completa. Rez olha para Izzy em choque, sabendo que o movimento é proibido. A contagem regressiva começa enquanto Izzy avança contra Razor, que por sua vez invoca o fogo infernal possuído pela Fênix. Com apenas 6 segundos restantes, Izzy usa a Cruz de Asia para multiplicar o dano em Razor. Nesse momento, seus olhos se arregalam de horror ao perceber que Izzy deu todo o seu braço ao dragão em troca de usar poderes proibidos que lhe permitem empunhar uma cruz, apesar de ser um demônio. Com apenas 1 segundo restante, Izzy avança novamente contra Razor, mas no meio do caminho seu tempo se esgota. Dregd comunica-se com ele, revelando a Izzy que por seu corpo ser fraco, ele não poderia mais suportar o poder do dragão. Mesmo assim, Izzy se prepara para se sacrificar se isso significar manter Rez seguro. Mas antes que ele possa fazer isso, Razor agarra Izzy, pronto para terminar a luta quando Izzy revela uma garrafa de água benta e a joga no rosto de Razor.
Enquanto o rosto de Heizou começa a derreter e ele começa a se contorcer de dor, Izzy se lembra de todo o treinamento que recebeu e avança para socar Heizou, que implora para ele olhar o quadro maior. Seu casamento com Reyes garantirá o bem-estar dos demônios, mas Izzy afirma que ninguém pediu um cappuccino e dá um soco em Heizou. Antes que ele possa causar danos reais, Ravel chega a tempo e protege seu irmão. Vendo Izzy passar por tanto por Reyes, o próprio coraçãozinho de Ravel começa a bater de desejo por ele. Quando a luta termina, Reyes e Izzy voam nas costas de um grifo. No meio do voo, Reyes agarra o rosto de Izzy e lhe dá um beijo de tirar o fôlego, fazendo Izzy prometer que da próxima vez ele vai fazer Reyes andar no seu tapete mágico sem roupas. Você quer um harém como o Izzy? Comente Melões Reyes se você quer a parte 2. Como sempre, se você gostou deste resumo, assista mais aqui.